Os irmãos, abrissem Lucas 24, vamos compartilhar antes da gente cear. Em Lucas 24, o Senhor está já ressuscitado e Ele aparece aqueles dois jovens, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos lembram disso? E eles estavam tristes, eles estavam decepcionados, porque já tinha dado o terceiro dia e não tinham visto o Senhor, apesar de algumas notícias de algumas irmãs. O Senhor dá uma grande exortação para aqueles amados, chama eles de insensatos, porque eram lentos de coração para crer. E Ele disse que era necessário que o Senhor padecesse, passasse tudo aquilo. E aí o Senhor, para demonstrar que era necessário, que o Senhor ressuscitaria, já estava ressuscitado, falando com eles. O Senhor não usa de nenhum milagre, o Senhor não faz nenhum sinal extraordinário, Ele não chama as pedras para virarem pão, Ele não transforma uma madeira em ouro. Ele pega a Escritura, e o verso 27 diz assim: começando desde Moisés, seguindo por todos os profetas, explicava-lhes o que se referia a Ele em toda a Escritura. Então o Senhor Jesus abre e começa a citar desde a lei de Moisés, os profetas, e vai mostrando para aqueles discípulos: olha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E a palavra diz que o coração deles, depois quando o Senhor abre os olhos, eles olham para o outro e falam: você percebeu que quando Ele falava, o nosso coração ardia? Quando eles ouviam o Senhor explicando que toda a Escritura falava a respeito do Senhor Jesus. E aí naquela mesa, a hora que o Senhor parte o pão e dá graça ali, que eles convidaram o Senhor para jantar, diz que os olhos foram abertos e eles viram o Senhor Jesus. E se alegraram e voltaram correndo para Jerusalém, porque eles viram o Senhor ressuscitado. Eu queria compartilhar com os irmãos uma realidade, uma verdade que se encontra na lei de Moisés, falando sobre Cristo. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Levíticos. Vamos tentar ser breve para a gente participar da mesa. Mas aqui, como o próprio Senhor Jesus disse, toda a lei de Moisés falava sobre Ele. Não falava sobre carneiros e sangues, falava dele. E aqui no livro de Levíticos, no começo, Moisés, eles estavam na peregrinação do deserto. O Senhor deu a Moisés várias leis, vários sacrifícios que eles deveriam fazer. E aqui no começo do livro de Levíticos aparecem 5 sacrifícios que eles tinham que oferecer. Tinha o holocausto, tinha a oferta dos manjares, oferta pacífica, pela culpa, pelo pecado. E essas 5 ofertas que aparecem aqui no começo do livro de Levíticos, todas elas falam da cruz de Cristo, falam do sacrifício do Senhor Jesus. E como é precioso isso, irmãos. Queria compartilhar rapidamente com os irmãos uma dessas ofertas, uma desses sacrifícios que eram feitos, que apontava para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é tão rica, é tão grande, que nós podemos olhar de vários lados e ver riquezas sobre o Senhor, sobre sua obra, e nos deleitarmos nisso, e sermos edificados nisso, confortados nisso. E essa primeira oferta aqui que está no livro de Levíticos, vamos ler, do 1 ao 9, diz assim: chamou o Senhor a Moisés e falou com ele no tabernáculo de reunião, dizendo: fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, fareis vossas ofertas de gado e de ovelhas. Se sua oferta for holocausto de gado, oferecerá um macho sem defeito, à sua vontade, e oferecerá à porta do tabernáculo de reunião perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e será aceito para a sua expiação. Depois degolará o bezerro na presença do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão sangue, aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta do tabernáculo de reunião. Então esfolará o holocausto, dividirá em pedaços, e os filhos do sacerdote Arão porão fogo sobre o altar, porão em ordem a lenha sobre o fogo. Depois os sacerdotes, filhos de Arão, acomodarão os pedaços, a cabeça, a gordura do intestino sobre a lenha que está sobre o fogo, fará em cima do altar. Lavará com água os intestinos e as pernas. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.
Irmãos, é compreensível como aqueles irmãos nessa época faziam essas coisas que para nós hoje são até muito estranhas. E em tudo isso aqui está escondido Cristo e a sua cruz. Mas é impressionante que o Senhor, se nós voltarmos um pouquinho aqui, tinha falado com esse povo lá de Israel no Monte Sinai. A Bíblia fala que o Senhor se apresentou ali no Sinai como com o fogo da lei na sua mão direita. Então, quando o Senhor trouxe ali os 10 mandamentos, a santidade do Senhor foi vista. Era um testemunho da santidade. Mas aqui em Levíticos, o Senhor, eles tinham acabado de construir o tabernáculo aqui no último texto de Êxodo, e ia ser inaugurado aquilo ali. E aí o Senhor fala, o primeiro versículo aqui, fala com Moisés na porta desse tabernáculo. Agora o Deus santo, justo, vai falar com o povo, vai ter comunhão com o povo nesse tabernáculo, nesses sacrifícios, nesse sangue, nesse lugar de comunhão. Então tudo que aparece aqui nessa figura do tabernáculo é uma figura dessa proximidade, dessa comunhão do Deus Santo, mas em toda a graça se aproximando do seu povo, por meio de sangue, por meio do Cordeiro. A cruz, ela fala da santidade do Senhor, mas também fala da graça do Senhor. O sacrifício na cruz fala da santidade, da ira do Senhor contra o pecado, mas também fala da graça do Senhor. Como é precioso, irmãos, como é rico a cruz de Cristo. E nós vemos que esse holocausto, essa primeira oferta, é a primeira das ofertas. E ela não fala a princípio sobre pecado, ela não fala sobre redenção. Holocausto, a palavra significa algo que é queimado, que é elevado para cima. E é uma figura do Cristo, sem pecado, se rendendo completamente à vontade do Pai. É uma figura de Cristo sem pecado, se oferecendo a si mesmo, voluntariamente, para atender toda a vontade do Pai. O salmista falando, profetizando Jesus, isso é até citado em Hebreus, fala assim: tenho imensa alegria, imensa, em fazer a tua vontade, ó Senhor. A tua lei está no íntimo do meu coração. Lá em Hebreus, o irmão vai citar esse texto. O Senhor Jesus se apresentando: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Está escrito no rolo da lei sobre mim. A cruz fala do Senhor se rendendo para fazer a vontade do Pai até as últimas consequências. Irmão, nunca existiu um homem assim, e nem vai existir. A prioridade do Senhor a princípio na cruz era o Pai. Nós somos incluídos nisso. É tão rico que tem várias outras figuras, mas a princípio o Senhor foi para a cruz para satisfazer a vontade do Pai, em obediência ao Pai. Ele se esvaziou a si mesmo, como diz em Filipenses, se fez servo e foi obediente até a morte de cruz. O desejo mais íntimo do Senhor Jesus era satisfazer a vontade do Pai. Em Lucas, há uma citação quando o Senhor estava se aproximando dos dias dele ir para a cruz, fala assim que o seu semblante, a sua face se modificou, que os discípulos perceberam. E ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. A sua face mudou, ele não via a hora de cumprir esse chamado do Pai, apesar de tudo que ele esperava. Pedro, quando foram prender o Senhor Jesus, Pedro tirou a bainha, cortou a orelha do soldado, e o Senhor Jesus disse: Pedro, põe a espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Eu vou cumprir a sua vontade. Essa devoção ao Pai, irmãos, do Senhor Jesus era como um perfume, um aroma agradável ao Senhor. Essa vida de obediência. Lembra quando o Senhor provou Abraão, ver se Abraão amava o Senhor mesmo? É impressionante, irmãos, como a Bíblia ela é riquíssima nesses detalhes. O Senhor chegou para Abraão e falou: Abraão, me amais acima de tudo, Abraão? Oferece ali um holocausto. O Senhor Jesus se ofereceu como holocausto, porque Ele amava o Pai mais. Como é que era, irmão, nesse texto? Como é que era esse cordeiro? Versículo 3 de Levíticos 1. Era um macho sem
defeito. Nos dias de hoje, acho que às vezes precisamos explicar até que era um macho, né? Era um homem, mas sem pecado. Fala da perfeição do Senhor, que nunca pecou. Cheio de toda a dignidade. Quando ele estava com o Pai, ele era perfeito, bendito, e como homem continuou sendo perfeito e bendito. Não foi achado nada contra ele. Alguém que a palavra diz que o zelo pelo Senhor o devorava, o consumia. Irmãos, medite nessas coisas. Como o Senhor Jesus gastou os seus dias aqui na terra. Para a glória do Pai. E aqui essa oferta que era feita do holocausto aqui na época da lei, se você continuar lendo, era uma oferta do macho sem defeito de sua vontade. Algumas outras ofertas, quando alguém pecava, ele era obrigado a ir lá oferecer aquele bichinho lá para que fosse perdoado o pecado. Mas essa oferta era voluntária. Ninguém era obrigado a levar uma oferta de holocausto. Era voluntária. Se você quisesse, você levava isso. Cristo, que é o verdadeiro cordeiro, a verdadeira oferta de holocausto, ele foi voluntariamente para a cruz. Ninguém obrigou o Senhor a ir para a cruz. Foi exclusivo para os olhos e para o coração de Deus. Quando o Senhor Jesus estava ali na cruz sendo morto, irmão, nenhum de nós, nem anjos, consegue perceber o que Deus via em Cristo ali, como aquela oferta perfeita. Talvez aquela comunicação entre o Pai e o Filho, nós jamais vamos entender. Esse perfume que foi oferecido a Deus. Toda a beleza que estava ali naquele sacrifício. Só o Pai podia se deleitar desse ato voluntário do Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse lá em João, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois reassumir. Ninguém tira de mim. Tentaram matar Jesus várias vezes. Falou, ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Essa era a oferta. O holocausto precisava ser voluntário. Jesus voluntariamente entregou a sua. Irmão, estritamente falando, assim, o Senhor Jesus não se sentia alegre em ser feito o pecado, em perder a face do Pai ali na cruz, que ele gritou, Pai, por que você me abandonou? Ele tinha que passar por isso. Mas ele não tinha satisfação nisso, nessas dores a princípio. Ele até orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cara. Mas faça a tua vontade. Estava acima disso. Ele se esvaziou de tudo para fazer a vontade do Pai. E aí o Senhor Jesus pôde orar lá em João 17, né? Eu te glorifiquei na terra. Como? Tendo consumado a obra que me destes para fazer. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. Mas o glorioso aqui dessa oferta, irmãos, de holocausto, aqui ainda em Levíticos, você avançar, verso 4 fala, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e será aceito para a sua expiação. Então, que ia levar aquele bichinho lá para ser ofertado, ele colocava a mão na cabeça da ovelha ou do boi, depois ia ser sacrificado. Aquilo era um símbolo de identificação. Quem oferecia aquilo se tornava um com o bicho. Se o animal fosse aceito, o ofertante era aceito. O bicho é aquela pessoa, o animal, o sacrifício se tornava um. Se o cordeiro foi aceito, o ofertante também foi aceito. Você tem dúvidas que o cordeiro de Deus foi aceito? Tinha alguma mancha? Não, porque ele ressuscitou. E foi exaltado à direita. Mas quando eles colocavam a mão naquele bichinho e se tornavam um, irmãos, na realidade de Cristo, nós temos tantos versículos que falam disso. Que nós nos identificamos com Cristo. Que nós somos aceitos em Cristo. Que nós somos feitos perfeitos nele. Que nós nos tornamos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Fomos feitos um com ele. Fomos feitos agradáveis em Deus. Que o que se junta no Senhor se torna o mesmo Espírito. Nos tornamos um com Cristo. E aquela oferta, aquele holocausto verdadeiro de Cristo, nós
temos parte, porque Ele se fez um conosco. E como é que era esse sacrifício, irmãos? Como é que acontecia aqui com o bichinho? Ele era degolado, se aspergia o sangue sobre o altar. Era necessário sangue. O Senhor Jesus foi até o fim. Hoje lembramos do sangue do Senhor, a sua carne rasgada nesse sacrifício. Pedro tentou até desanimar o Senhor Jesus, porque envolveria sangue e morte. O Senhor falou: eu vou para a cruz. Pedro falou: não, Senhor, tem compaixão de ti. Será que precisa tanto? O Senhor não pode fazer outra coisa? Não, era necessário sangue. E o Senhor fala para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Você só pensa em coisas aqui da terra. Sua cabeça está aqui na terra. Quando vieram... Jesus também estava ali nos dias de ir para a cruz. O Senhor fala assim: já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me ordenou. Eu estou indo para a cruz. Sou perfeito. O príncipe desse mundo vem e ele não tem nada em mim. Nada, nenhum pecado. E eu faço isso, eu vou para a cruz, para que o mundo veja que eu amo o Pai. Eu me submeto à sua vontade. E eu faço tudo conforme Ele me ordenou. E o que Ele me ordenou envolve morte, envolve cruz. Agora, algo tremendo aqui também, irmãos, para a gente já ir concluindo. Os sacerdotes, nesses 5 principais ofertas que tinham aqui no livro de Levíticos, algumas os sacerdotes comiam uma parte desses animais. Por exemplo, em um deles eles comiam a perna do bichinho, o peito do bichinho. Em outras, os sacerdotes nem são mencionados, as que envolvem pecado, por exemplo. Mas aqui os sacerdotes, eles eram chamados para organizar os pedaços ali da oferta e ficarem olhando, admirando aquela perfeita oferta sendo queimada. Nós sabemos que Arão, o livro de Hebreus explica isso, que Arão era a figura de Cristo como sumo sacerdote. E os filhos de Arão, ou seja, os sacerdotes, somos nós, que servimos ao Senhor na casa do Senhor. E perceba aqui, irmãos, os sacerdotes são chamados para admirar esse cordeiro obediente à vontade de Deus, sendo oferecido para o Pai como um perfume. Nos aproximamos da mesa, irmãos, quando lembramos da cruz. Normalmente lembramos dos nossos pecados, daquilo que o Senhor fez por nós. Isso é verdade, irmãos. Isso é uma realidade, devemos nos alegrar. Mas há muito mais, irmãos. A cruz fala de um sacrifício, de alguém perfeito que se submeteu à vontade do Pai e deve ser admirado pelos seus sacerdotes. A Bíblia nos chama de sacerdócio real. Povo adquirido por Deus, somos nós. É um privilégio, irmãos, fixar os olhos, se deleitar no Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer isso. Para a gente encerrando, irmãos, versículo 6 diz que eles deveriam esfolar o holocausto e dividir em pedaços. Está aí no verso 6. Sabe o que é esfolar, irmãos? Eles pegavam o bichinho e tiravam o couro. Então eles inspecionavam o bichinho por fora, ver se não tinha defeito, e depois eles arrancavam o couro do bichinho, para ver se era perfeito por dentro. Nosso Senhor, irmãos, Ele não só foi perfeito em cumprir a missão que o Pai deu, mas se nós lermos a Escritura, você vai ver que Ele tinha deleite. Os seus afetos eram de zelo por fazer a vontade do Senhor. O interior do Senhor Jesus era perfeito também, e se deleitava em fazer a vontade do Pai. Assim como esse cordeiro, por fora era perfeito, mas ele precisava ser tirado da sua pele, para se ver por dentro. E ele era achado perfeito e podia ser oferecido ali. E ele não era só perfeito, irmãos. O bichinho era esquartejado em pedaços pequenos. Nós podemos ler a Escritura, irmãos, e achar cada atitude do Senhor Jesus, cada palavra do Senhor Jesus. E o Espírito Santo nos mostrar como é perfeito o Senhor, como o Senhor é belo, como o Senhor é uma fragrância diante dos olhos do Pai. Não é só no geral, o Senhor foi para a cruz, olha que bom. Veja cada detalhe da vida do Senhor Jesus. É perfeita.
Irmãos, os sacerdotes, você vai ver aqui, os sacerdotes queimavam tudo do bicho, do sacrifício, do holocausto. As outras ofertas, como eu já comentei, eles comiam alguma parte, aqui não. Aqui a oferta inteira era para, o homem não participava de nada. Era uma oferta inteira queimada ao Senhor. Tudo era para o Senhor. E aí no verso 9, esse animal era lavado, era queimado ali no altar, e isso era um aroma suave ao Senhor. Dessas 5 ofertas, irmãos, as últimas que envolviam pecado e culpa, a Bíblia não diz que era um aroma suave ao Senhor, porque envolvia os nossos pecados, que Ele levou sobre si os nossos pecados. Mas aqui, irmãos, como a figura é desse cordeiro obediente para se submeter à vontade do Senhor, quando é queimado ele por completo, isso sobe como um perfume ao Senhor. É glorioso, irmãos. A mesa do Senhor fala de todas essas coisas. A obra na cruz. O Senhor falou para nós lembrarmos da sua morte. A sua morte era gloriosa. Ela tem tantas riquezas. E eu queria finalizar com um último versículo, se você avançar um pouquinho em Levíticos 7. Tudo era queimado, tudo era oferecido ao Senhor. Mas em Levíticos 7, 8 diz assim: também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o couro do holocausto que oferecer será para ele. Tudo era para o Senhor. Mas sabe o que sobrou para o sacerdote, irmãos, que somos nós? O couro do bicho, a cobertura do animal. Essa o sacerdote podia levar, era dele. Lembra lá no Éden, quando o homem pecou, o que o Senhor fez? Cobriu ele, as suas vergonhas, com a sua... O Senhor preparou roupas para ele. A Bíblia vai falar em vários textos que o Senhor nos vestiu com vestes de salvação, nos vestiu com a sua justiça. Mas aqui lembra, o Senhor não está falando a princípio nessa oferta sobre remissão de pecados, está falando de uma vida obediente ao Senhor, que se rende ao Senhor. Nós não somos capazes de ter uma vida obediente como a do Senhor Jesus, na nossa força, de satisfazer toda a vontade do Pai. Só Ele pode ser queimado como um perfume, mas Ele deixou a sua cobertura para que você e eu vistamos ela. A vida obediente vem não da sua força, mas de ser revestido pelo couro, pelas vestes do Cordeiro, que foi completamente obediente. Possamos nos deleitar, irmãos, celebrarmos o Senhor nessa mesa, lembrarmos que Ele é tudo isso para nós, que a sua morte, a sua ressurreição nos trazem riquezas insondáveis em Cristo. Amém, irmãos?